Olá, peregrino da escuridão. Seja bem-vindo novamente ao Templo Kaidan. Eu sou o monge, guardião de histórias que nascem do afeto e apodrecem no silêncio da inveja. Aqui repousam relatos de lares que racharam por dentro, amizades que morreram sem despedida e presentes que nunca deveriam ter sido aceitos. Antes de atravessarmos este conto, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você nos escuta e que horas são aí agora. Cada resposta fortalece este templo. Agora, respire fundo, fique confortável e caminhe comigo por mais um conto do além. Nem toda maldição nasce do ódio declarado. Algumas crescem em silêncio, entre sorrisos forçados, elogios vazios e uma felicidade que nunca foi digerida. Meu nome é Renata. Em 2011, eu morava no bairro Jardim Florence, em Campinas. Não era um bairro bonito, mas era tranquilo. Ruas estreitas, casas geminadas, muros baixos, gente que se conhecia pelo nome e pelo horário em que o portão costumava abrir. Era aquele tipo de lugar onde o barulho mais alto vinha de cachorro latindo ou de criança brincando na calçada no fim da tarde. Foi ali que eu conheci a Márcia. Ela morava na casa ao lado da minha. Nós duas alugávamos e acabamos nos mudando quase na mesma época. Lembro bem do primeiro dia em que nos falamos. Eu estava tentando arrastar um sofá velho para dentro da sala quando ouvi uma voz atrás de mim dizendo: "Quer ajuda?" Era ela, cabelo preso num coque meio torto, camiseta larga, short jeans, cara de quem já tinha passado por muita coisa, mas ainda tentava sorrir. A partir daquele dia, a gente nunca mais se desgrudou. A amizade veio fácil, natural, como se já estivesse ali, só esperando o momento certo. Nós duas trabalhávamos muito. Eu era auxiliar administrativa numa empresa de logística perto da Anhanguera. Ela fazia faxina em casas da região, pegava o que aparecia. A rotina era puxada, mas sempre dava um jeito de sentar no fim do dia, cada uma com sua caneca de café, falando da vida. Falávamos de tudo, dos chefes, do dinheiro curto, dos sonhos que ficavam sempre para depois. Márcia tinha passado por um relacionamento complicado. Nunca entrava em detalhes, mas dava para perceber pelas pausas longas quando alguém perguntava demais. Não tinha filhos. Não falava em casar. Dizia que já tinha se machucado o suficiente. Eu, naquela época, também não tinha muita coisa resolvida. Estava solteira, tentando juntar algum dinheiro, vivendo um dia de cada vez. Aos poucos, criamos uma rotina quase fixa. Fazíamos compras juntas no mercado do bairro. Às vezes íamos até o centro, pegar ônibus lotado, reclamar da vida e rir de besteira. Quando uma não estava bem, a outra aparecia com pão francês quente e alguma coisa para passar. Era uma amizade simples, daquelas que não fazem barulho, mas sustentam. Foi em meados daquele ano que conheci o Eduardo. Ele trabalhava como motorista numa transportadora. Apareceu na empresa para fazer uma entrega e, por algum motivo, começou a puxar conversa comigo enquanto eu conferia os papéis. Nada demais, só educação. Mas ele voltou outras vezes e sempre dava um jeito de passar pelo setor onde eu ficava. Quando começamos a sair, foi natural eu contar tudo para a Márcia. Ela ouvia com atenção, fazia comentários curtos, às vezes soltava uma piada meio seca. E tomara que esse seja diferente, ela dizia. Quando o Eduardo passou a frequentar a minha casa, Márcia também estava sempre por perto. Jantávamos juntos, conversávamos na calçada. Ele gostava dela. Dizia que era bom eu ter uma amiga assim por perto. Em menos de 2 anos, eu estava casada. A cerimônia foi simples, cartório, alguns parentes, poucos amigos. Márcia foi madrinha. Chorou mais do que eu. Na época, achei aquilo bonito. Depois do casamento, muita coisa mudou. Não de uma vez. Aos poucos, vieram mais responsabilidades, contas conjuntas, horários desencontrados, menos tempo sentada na calçada no fim da tarde.
Mesmo assim, eu tentava manter a proximidade com ela. Chamava para almoçar, para assistir novela, para conversar. Mas a vida vai criando espaços sem pedir licença. Quando engravidei, foi como se o mundo tivesse girado um pouco mais rápido. Tudo passou a girar em torno disso. Consulta, exame, medo, expectativa. A Márcia ficou feliz. Pelo menos foi o que pareceu. Ela trouxe um bolo quando contei. Me abraçou forte. Disse que eu merecia, que ia ser uma boa mãe. Só que, com o tempo, ela começou a aparecer menos. No começo, achei normal. Depois, estranho. As conversas ficaram mais curtas. As visitas mais raras. Quando eu chamava, ela dizia que estava cansada, que tinha muito serviço. Eu insistia menos. A gravidez já tomava muita energia. Quando minha filha nasceu, tudo mudou de vez. A casa ganhou outro ritmo, outro som, outro sentido. O choro, o cheiro de leite, as noites mal dormidas. O mundo passou a girar em torno daquele pequeno corpo que agora dependia de mim para tudo. A Márcia veio conhecer a bebê uma única vez nos primeiros meses. Ficou pouco tempo. Olhou em silêncio. Disse que era linda. Não pediu para pegar no colo. Depois disso, sumiu. Meses se passaram sem notícias. Eu via o portão dela fechado quase sempre. Às vezes, escutava passos, mas nunca a encontrava. Achei que a vida tinha seguido caminhos diferentes. Acontece, até o dia em que ela bateu à minha porta novamente e trouxe um presente. A Márcia apareceu numa tarde de domingo. Lembro bem porque eu estava no sofá tentando fazer minha filha dormir depois de uma manhã inteira de choro. O Eduardo tinha saído para resolver umas coisas e a casa estava naquele silêncio frágil que só existe quando um bebê finalmente pega no sono. Quando ouvi a campainha, pensei em fingir que não tinha ninguém em casa. Mas ela tocou de novo, 2 vezes, com um intervalo curto demais para ser engano. Levantei com cuidado, sentindo as costas reclamarem, e fui até a porta. Pelo olho mágico vi a silhueta dela. O mesmo coque, agora com alguns fios brancos aparecendo. A postura um pouco mais curvada. Abri. Oi, ela disse num tom baixo. Desculpa aparecer assim. Havia algo diferente no jeito como ela falava. Não era tristeza, não era raiva. Era uma espécie de contenção, como se estivesse medindo cada palavra antes de soltar. Entra, respondi, abrindo espaço. Ela entrou devagar, olhando ao redor da sala, como se estivesse visitando um lugar que já conhecia, mas que não lhe pertencia mais. Reparou nos móveis novos, no berço montado num canto, nas fotos penduradas na parede. Ela está dormindo? Perguntou. Assenti com a cabeça. Foi então que ela estendeu a sacola que trazia consigo. Era uma daquelas de loja simples, de papel grosso, com uma fita mal amarrada. Eu trouxe um presente para ela. Senti um aperto estranho no peito. Não era desconfiança. Era surpresa. Fazia tanto tempo que não havia que aquele gesto pareceu fora de lugar, quase deslocado. Não precisava, eu disse, mas peguei a sacola. Dentro havia uma boneca. Não era dessas de plástico comum. Era de pano, feita à mão. Corpo macio, vestido claro, cabelos de lã escura presos em 2 tranças. Os olhos eram bordados, grandes, atentos demais para o meu gosto. A boca formava um pequeno sorriso. Fui eu que fiz, a Márcia disse. Demorei um pouco, mas queria dar algo diferente. Aproximei a boneca da luz da janela, observando os detalhes. O trabalho era bem feito, caprichoso. Mas algo naquela boneca me deixou desconfortável. Não soube dizer o quê. Talvez o jeito como os olhos pareciam acompanhar o movimento. Ela vai gostar, respondi forçando um sorriso. Márcia observava cada reação minha com atenção excessiva. Quando percebeu minha hesitação, desviou o olhar. Eu sei que a gente se afastou,
ela disse, mas eu senti falta. Não soube o que responder. Parte de mim também tinha sentido. Outra parte estava cansada demais para mexer em feridas antigas. Conversamos pouco. Ela não ficou mais do que 20 minutos. Antes de sair, pediu para ver a bebê. Levei-a até o quarto. Ela ficou parada ao lado do berço, olhando para minha filha como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Ela é linda, murmurou. Não estendeu os braços. Não tentou tocar. Quando fechou o portão atrás de si, fiquei ali, parada na sala, segurando a boneca, sentindo uma inquietação que não fazia sentido. Naquela noite, coloquei a boneca numa prateleira do quarto da minha filha, não no berço. Algo em mim não permitiu. Deixei ali, sentada, encostada na parede como um enfeite. Nos dias seguintes, Márcia voltou a aparecer com mais frequência. No começo eu fiquei feliz. Achei que a amizade estava se recompondo. Ela ajudava com pequenas coisas. Segurava a bebê enquanto eu tomava banho, trazia pão, conversava sobre banalidades. Mas havia algo estranho. Ela falava pouco sobre si mesma, quase nada. Sempre desviava quando eu perguntava do trabalho, da vida, de qualquer coisa pessoal. Em compensação, observava muito minha rotina, meu marido, a criança. Às vezes, eu a pegava olhando para a boneca por longos segundos, com uma expressão difícil de decifrar. Pouco tempo depois, minha filha começou a adoecer. Primeiro foi uma febre baixa, que ia e voltava. Depois, episódios de choro sem motivo aparente, sempre no mesmo horário, no meio da madrugada. Ela acordava gritando, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não conseguia enxergar. Levei ao pediatra. Exames, nenhuma resposta clara. Pode ser fase, diziam. Mas eu sabia que não era só isso. O ambiente da casa começou a mudar. Não fisicamente. Era algo mais sutil. O ar parecia pesado em certos momentos. Às vezes, eu sentia um cheiro estranho, metálico, vindo do quarto da bebê. Outras vezes, tinha a sensação de estar sendo observada dentro da própria casa. O Eduardo também mudou. Começou a chegar irritado, calado. Perdeu o emprego alguns meses depois, de forma repentina. As discussões começaram a surgir do nada, por coisas pequenas, como se a tensão estivesse sempre à flor da pele. E à noite, eu sonhava, sempre com a boneca. Ela aparecia sentada no chão do quarto, olhando para mim. Em alguns sonhos, estava no berço, no lugar da minha filha. Em outros, falava comigo, mas sem mover a boca. Acordava suando frio, com a sensação de que algo tinha se aproximado demais. E todas as vezes que eu acordava assim, a boneca nunca estava exatamente onde eu tinha deixado. No começo, eu achei que estava ficando impressionada. A maternidade muda a gente, o cansaço bagunça a cabeça. Foi isso que eu repeti para mim mesma quando percebi pela primeira vez que a boneca não estava onde eu lembrava de ter deixado. Eu tinha certeza absoluta de que a deixara sentada na prateleira, encostada na parede, com as pernas esticadas para frente. Mas naquela manhã, ao entrar no quarto para trocar minha filha, a boneca estava deitada, virada para o berço. Pensei que talvez o Eduardo tivesse mexido. Você tirou a boneca da prateleira ontem? Perguntei enquanto ele tomava café. Ele nem levantou os olhos do celular. Que boneca? A da nossa filha, aquela de pano. Não, nem entro naquele quarto, respondeu, como se a pergunta fosse boba. Voltei para o quarto tentando ignorar o incômodo. Coloquei a boneca de volta no lugar. Disse a mim mesma que devia ter me confundido. Mas isso começou a se repetir. Às vezes, ela estava sentada mais para a frente da prateleira. Em outras, encostada no canto oposto. Uma vez, juro por tudo, encontrei a boneca no chão,
encostada na porta do quarto, como se tivesse caído sozinha. Foi nessa noite que comentei de novo com o Eduardo. Essa boneca tá mudando de lugar, falei, tentando soar tranquila. Ele soltou um riso curto. Renata, você tá cansada. Fica o dia inteiro com a criança. É normal confundir as coisas. Eu sei onde eu deixo as coisas, rebati. Você sabe onde acha que deixou, respondeu já impaciente. Aquilo virou motivo de pequenas discussões, nada muito grande no começo. Só aquela sensação de não ser levada a sério. Com o passar dos dias, começaram os vultos. Eu estava na cozinha, lavando louça, quando vi pelo canto do olho algo se mover no corredor. Uma sombra baixa, rápida. Pensei que fosse o Eduardo. Quando olhei, o corredor estava vazio. Outras vezes, era no quarto. Eu sentia como se alguém estivesse atrás de mim, observando enquanto eu arrumava o berço. Virava de repente, o coração disparado, e não havia nada. Contei isso para o Eduardo numa noite, depois de mais uma madrugada sem dormir. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa casa, falei. Ele suspirou pesado. Você anda vendo coisa onde não tem, Renata. Isso não é saudável. Eu não estou inventando. Então o que é? Fantasma? Ele retrucou, já irritado. Fiquei em silêncio. Qualquer coisa que eu dissesse naquele momento só pioraria. As brigas começaram a ficar mais frequentes. Ele dizia que eu estava paranoica, que eu precisava descansar, que talvez fosse depressão pós-parto. Cada palavra dessas me fazia me sentir mais sozinha dentro da própria casa. Enquanto isso, minha filha piorava. Ela chorava quando ficava sozinha no quarto. Não dormia sem que eu estivesse ao lado. Às vezes, acordava no meio da noite olhando fixamente para a prateleira onde a boneca ficava, com os olhos arregalados e o corpo rígido. Uma madrugada, acordei com um som baixo, quase imperceptível. Era como um arrastar suave, repetitivo, vindo do quarto dela. Levantei em silêncio, o coração batendo forte. Abri a porta devagar. A boneca estava no chão, sentada, encostada na lateral do berço. Não caída, sentada, com o rosto voltado para minha filha. Senti um frio subir pelas pernas. Peguei a boneca e a coloquei fora do quarto, em cima do armário da sala. Tranquei a porta do quarto da bebê e voltei para a cama tremendo. No dia seguinte, a boneca estava de volta à prateleira. Eu confrontei o Eduardo. Foi você, eu disse, quase implorando para que ele confirmasse. Eu não mexi nessa porcaria, respondeu irritado. Você devia parar com isso. A palavra porcaria me doeu mais do que devia. As visitas da Márcia continuavam. Ela sempre perguntava da bebê, sempre olhava para a boneca. Às vezes, sorria daquele jeito contido, como se soubesse de algo que eu não sabia. Uma vez criei coragem e perguntei, você mexeu na boneca alguma vez? Ela me olhou surpresa. Depois riu. Claro que não. Por que eu faria isso? A resposta veio rápida demais. Naquela noite, sonhei que acordava e encontrava a boneca sentada ao lado da minha cama. No sonho, ela inclinava a cabeça, como se estivesse me observando com curiosidade. Acordei com a sensação de que alguém tinha acabado de sair do quarto. E pela primeira vez, comecei a pensar que talvez o problema não fosse eu. Depois daquela noite, eu parei de tentar convencer o Eduardo. Não porque tivesse desistido de mim mesma, mas porque percebi que quanto mais eu falava, mais distante ele ficava. Era como se cada palavra minha empurrasse ele para um lado onde eu não podia alcançar. Passei a guardar tudo para mim. Os sons começaram a ficar mais frequentes. Não eram altos, nunca eram, sempre baixos, quase respeitosos. Um estalo vindo do corredor quando a casa estava silenciosa. Um leve arranhar na porta do quarto da minha filha. Às vezes passos que pareciam atravessar a sala, mas nunca chegavam a lugar nenhum.
Quando eu verificava, não havia sinal de nada fora do lugar, exceto a boneca. Ela nunca estava exatamente onde eu lembrava. Comecei a marcar mentalmente. Prestava atenção na posição das pernas, na inclinação da cabeça, na direção do olhar. Fazia isso quase sem perceber, como alguém que aprende a reconhecer sinais de perigo. Mesmo assim, ela sempre parecia um pouco diferente. Minha filha começou a adoecer com mais frequência. Febres que surgiam do nada e desapareciam sem explicação. Choros longos, cansados, que não se resolviam com colo, nem com remédio, nem com nada. Levei-a a outro médico, depois a outro. Está tudo normal, diziam. Exames limpos, peso adequado, desenvolvimento dentro do esperado. Eu saía das consultas com uma sensação estranha, como se estivesse falhando em proteger alguém que dependia completamente de mim. Em casa, o clima piorava. O Eduardo estava cada vez mais irritado. A falta de trabalho pesava. As contas se acumulavam. Qualquer coisa virava discussão. Você vive tensa, ele dizia. Essa casa está um inferno por causa do seu nervosismo. Às vezes, eu queria gritar que não era só isso, que havia algo errado ali dentro. Algo que se alimentava do desgaste, do silêncio, da falta de diálogo. Mas eu não dizia, porque toda vez que eu tentava, ele fechava o rosto e se afastava ainda mais. As noites passaram a ser o pior momento do dia. Eu acordava com frequência, sempre com a sensação de que algo tinha acontecido enquanto eu dormia. Algumas vezes, acordava com o quarto gelado, apesar do calor típico de Campinas naquela época do ano. Uma madrugada, acordei com um sussurro. Não era uma palavra clara. Era mais um som alongado, quase como alguém tentando falar sem usar a voz. Vinha do quarto da minha filha. Levantei rápido, sentindo o coração disparar. Abri a porta. Ela dormia. O quarto estava em silêncio, mas a boneca não estava na prateleira. Procurei com os olhos, sentindo o pânico subir. Então vi. Ela estava sentada dentro do berço, não tocando na criança, apenas ali, próxima, observando. Peguei a boneca com força e a arremessei para fora do quarto. Fechei a porta com violência. Passei o resto da noite sentada no chão, encostada na cama da minha filha, esperando o sol nascer. No dia seguinte, a boneca estava de volta, no mesmo lugar de sempre. Quando confrontei o Eduardo, ele explodiu. "Chega, Renata!" gritou. "Isso já passou do limite. Você está obcecada com essa maldita boneca." "Você não vê?" respondi chorando. "Você não sente? Eu só sinto que você está se perdendo." Aquilo abriu um abismo entre nós. Ele começou a dormir no sofá. Falava pouco comigo. Evitava o quarto da criança. Evitava olhar para a boneca. E a Márcia? A Márcia parecia mais presente do que nunca. Aparecia sem avisar. Sempre calma. Sempre perguntando como estávamos. Sempre olhando para a boneca com aquele mesmo sorriso contido. Um dia, ela passou a mão no pano da boneca e disse: "Tem coisa que escolhe a gente, sabia?" O jeito como falou me fez gelar. "O que você quer dizer com isso?" perguntei. Ela deu de ombros. "Nada. Só pensei alto. Naquela noite, sonhei que a casa estava vazia, que eu andava pelos cômodos chamando pela minha filha e pelo Eduardo, mas só encontrava a boneca sentada em lugares diferentes, sempre me observando. Quando acordei, ouvi um choro fraco vindo do quarto da criança. Corri até lá. Ela estava com os olhos abertos, olhando para cima, para a prateleira e sorrindo. Depois daquela madrugada, eu não consegui mais fingir que dava para continuar assim. O sorriso da minha filha não era normal. Não era alegria. Era vazio. Sustentado tempo demais para uma criança tão pequena. E sempre direcionado para o mesmo lugar. A boneca.
Passei a evitar deixá-las sozinhas no mesmo ambiente. Se eu precisava ir ao banheiro, levava minha filha comigo. Se precisava cozinhar, colocava o bebê canguru no corpo. O cansaço se tornou constante, pesado, mas o medo era maior. Foi numa dessas tardes abafadas, com o céu carregado de nuvens, que decidi mexer na boneca de verdade. Esperei o Eduardo sair. A casa ficou silenciosa. Peguei a boneca da prateleira e a levei para a mesa da cozinha. Observei cada detalhe com atenção, como não tinha feito antes. O pano estava gasto em alguns pontos. O vestido tinha costuras internas irregulares, como se tivesse sido refeito mais de uma vez. Quando apertei o corpo de pano, senti algo rígido dentro. Meu estômago revirou. Com uma tesoura, desfiz um pequeno ponto na costura das costas. Dentro, havia coisas que não deveriam estar ali. Fios de cabelo, escuros, compridos, presos com linha vermelha. Um pedaço de papel dobrado várias vezes, amarelado, com algo escrito à mão. E envolvido em pano grosso, um objeto pequeno e pesado. Um dente. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei tudo cair no chão. Desdobrei o papel com cuidado. Não entendi tudo. Algumas palavras estavam riscadas, outras escritas de forma irregular. Mas reconheci meu nome, o nome da minha filha, e frases que falavam de perda, de troca, de equilíbrio. Senti vontade de vomitar. Naquele momento lembrei da Márcia, das visitas, do jeito como ela olhava para a boneca, das frases soltas, do silêncio sobre a própria vida. Esperei até o fim da tarde e fui até a casa dela. O portão estava destrancado. Bati palmas. Chamei pelo nome dela. Nada. Empurrei o portão e entrei. A casa estava quase vazia. Poucos móveis. Um cheiro forte de vela e ervas queimadas. Na parede da sala, símbolos desenhados a carvão. Alguns eu reconhecia vagamente de imagens que já tinha visto em livros ou na televisão. Outros não. A encontrei no quarto, sentada na cama, como se estivesse esperando. Você mexeu no que não devia, ela disse, antes mesmo que eu falasse qualquer coisa. O que você fez com a minha filha? Perguntei, sentindo a voz falhar. Ela me olhou com algo que não era exatamente arrependimento. Era cansaço. Eu só quis equilibrar, respondeu. Você teve tudo, eu perdi tudo. Isso não te dá o direito, rebati. Não, ela concordou, mas me deu vontade. Disse que a boneca não era para machucar, disse que era para acompanhar, para criar um laço, que a energia da casa, da família seria puxada aos poucos, que o desgaste, as brigas, a doença, tudo fazia parte. Ela não ia morrer, disse, só não seria mais só sua. Saí dali com a boneca escondida dentro da bolsa, o coração em descompasso. Naquela noite, fiz algo que nunca pensei que faria. Queimei a boneca. Levei-a para um terreno baldio perto de casa. Usei álcool. Joguei fósforo. Observei o pano pegar fogo rápido demais, como se estivesse seco por dentro há muito tempo. Enquanto queimava, ouvi um grito. Não vinha de mim, nem de fora. Vinha de todos os lados. Corri de volta para casa. Encontrei minha filha dormindo profundamente, com a respiração tranquila pela primeira vez em semanas. Mas o silêncio que se seguiu não trouxe alívio completo, porque eu sabia, nada daquilo desaparece sem deixar marca. Depois daquela noite, a casa ficou estranhamente calma. Não uma calma boa. Era como se tudo estivesse suspenso, esperando alguma coisa terminar de acontecer. Minha filha dormiu por horas seguidas, sem febre, sem choro. Pela primeira vez em muito tempo, respiração tranquila, rosto relaxado. Eu fiquei sentada ao lado do berço, observando, com medo até de piscar. O Eduardo chegou tarde naquela noite. Quando entrou em casa, percebeu algo diferente no ar.
Perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, mas não contei o que tinha feito. Não saberia por onde começar. Talvez nem quisesse que ele acreditasse. Nos dias seguintes, algumas coisas melhoraram. Minha filha voltou a se alimentar direito. O pediatra estranhou a recuperação repentina, mas não questionou. O ambiente da casa parecia mais leve. Os sons cessaram. As sombras não voltaram a aparecer. Mas nem tudo se resolveu. O Eduardo continuou distante. As semanas de tensão deixaram marcas. As discussões diminuíram, mas o silêncio aumentou. Às vezes, eu percebia o olhar dele sobre mim, como se estivesse tentando reconhecer quem eu tinha me tornado. Nunca mais tocamos no assunto da boneca. A casa da Márcia ficou vazia pouco tempo depois. Um caminhão apareceu numa manhã qualquer. Retiraram alguns poucos móveis. Ninguém soube dizer para onde ela foi. Quando perguntei a vizinhos, deram de ombros. Disseram que ela sempre foi discreta demais. Eu nunca mais a vi, mas às vezes ainda sinto. Em algumas madrugadas, acordo com a sensação de que algo me observa do canto do quarto. O rádio raramente solta um chiado estranho quando estou sozinha em casa. E, em noites muito silenciosas, tenho a impressão de ouvir um som baixo, como pano sendo arrastado no chão. Minha filha cresceu saudável. Hoje corre pela casa, ri alto, faz perguntas demais. Mas há coisas que me deixam inquieta. Ela nunca gostou de bonecas. Nunca brincou com nenhuma. Sempre as ignorou, como se soubesse instintivamente manter distância. E às vezes, quando passa pelo quarto, ela para na porta, olha para dentro e pergunta: "Mamãe, quem ficava ali antes?" Eu nunca sei o que responder, porque algumas presenças não vão embora por completo. Elas só aprendem a esperar. Desde então, eu aprendi a prestar atenção em pequenos gestos, em presentes que vêm depois de longos silêncios, em reaproximações que surgem sem motivo claro. Nem tudo que é dado vem com boas intenções, e nem toda inveja se manifesta com palavras. Algumas se costuram, algumas se oferecem como carinho e algumas escolhem ficar. E é por isso que eu conto essa história, para que ninguém esqueça. Há coisas que entram em nossas casas de forma gentil e só mostram o peso que carregam quando já é tarde demais.